Muito boa tarde, estamos colocando no ar o nosso debate diário aqui pela TV Diário e também pela Rádio Diário FM. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, que hoje eu quero compartilhar com cada um de vocês que nos acompanha aqui pelo rádio, pela televisão, é a imensa alegria que eu estou hoje em receber aqui, depois de um longo tempo, só mandando abraços à distância, o nosso querido Dr. Paulo Irano, que volta a Campos, reassume a sua cadeira de vereador, mas principalmente mata a saudade de todos nós. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua presença e que saudade que eu estava sua. Tá tudo bem, meu amigo? Ô, Carlinhos, saudade estava eu dessa nossa cidade, de todos vocês, enfim, da população em geral, porque realmente foi um período longo, né, que ficamos afastados. Eu disse outro dia que, na verdade, ficamos afastados da vida, porque você acaba, né, se isolando, e foi isso que aconteceu. E a gente descobriu uma doença em que entrei num tratamento em que não poderia interromper, e foi um tratamento longo em que me forçou a ficar afastado das minhas atividades e que, graças a Deus, conseguimos a regressão da doença, estamos curados e, nesse momento, estamos retornando à nossa vida. E eu não posso deixar, Carlinhos, foram tantas, eu diria milhares mesmo, viu? Milhares de recados, telefonemas, e-mails, Facebook, enfim, todos os meios de comunicação, né? Todas as pessoas que eu quero aqui agradecer e espero pela audiência que tem o seu programa, Carlinhos, conseguir atingir a maioria das pessoas que em algum momento pensaram em mim. Eu tenho certeza que muitos, milhares de pessoas fizeram isso, né? Desejando que pudéssemos recuperar a nossa saúde, para que pudéssemos voltar à nossa vida normal, do dia a dia nosso. Então eu fico muito feliz de voltar nesse momento para a nossa cidade, voltar nesse momento à minha vida, de poder novamente estar ativo para que a gente possa continuar dentro de uma trajetória que sempre foi a minha vida, né, Carlinhos? A gente está fazendo agora 40 anos de formado, a minha turma, inclusive vai ter um encontro e tudo mais. E é uma trajetória muito longa da medicina, né? Então, com isso, foram legiões e legiões de pessoas, milhares e milhares de pessoas com as quais nós já tivemos contato, além de, nesse período político, dessa nossa participação política nos últimos 7 anos, né? Também tivemos muito contato com todos os segmentos, além do período em que ficamos na Universidade Estácio de Sá, com milhares de alunos que ali formamos. Então, é uma trajetória muito longa, de muitas pessoas que nos conhecem, muitas pessoas que oraram por mim, muitas pessoas que pediram a Deus a nossa recuperação, que intercederam através das suas orações, através das correntes de orações. Foram inúmeras, não dá para citar todos aqui. Então, eu queria realmente agradecer a todas as pessoas que, em algum momento, pensaram na figura do Dr. Paulo Irano, desejando bem, desejando uma recuperação. Eu quero dizer que Deus ouviu as nossas preces. Amém. Deus atendeu os nossos pedidos. Dizer que Ele entrou em mim e fez um milagre em mim, Carlinhos. Que coisa linda. Foi um milagre, porque o resultado foi excepcional. Estamos realmente aptos a voltar às nossas atividades, a minha atividade médica, a minha atividade parlamentar. E enquanto Deus assim permitir, como permitiu o meu retorno, eu tenho certeza que nós vamos continuar na mesma trajetória. Eu diria hoje, Carlinhos, até maior, voltada muito mais ainda, né, para o bem do próximo. Dr. Paulo Irano, do que sempre foi, eu digo que ele vai estar mais intenso ainda nos propósitos que sempre nortearam a minha vida. Sempre fui norteado, todos que me conhecem sabem disso. Todos que já passaram por mim como médico, os quais tiveram atendimento comigo, sabem como foi. E daqui para frente será mais ainda, porque esses períodos em que ficamos muito sós, eu disse, nós temos um momento em que conversamos conosco, com a gente mesmo e com Deus. É a hora que a gente conversa e eu tenho esse compromisso. Pedi muito, orei muito, implorei que Ele me permitisse ter saúde para continuar o meu caminho e, mais intensamente, para ajudar o próximo, ajudar as pessoas, fazer o que eu puder fazer no que me restar ainda de vida pela frente, que só Ele sabe a hora certa. A gente luta contra as doenças, a gente luta contra as situações, mas eu fico muito feliz em estar de volta.
muito feliz em poder falar aqui, mas numa palavra de agradecimento. Agradecer a todos que em algum momento pensaram em mim, em algum momento pediram a Deus que me acolhesse, me acalentasse, me ajudasse. Ele ouviu essas preces. E eu diria, agradecer mesmo, agradecer a Deus por ter atendido aos nossos pedidos. E estou de volta, Carlinhos. Muito feliz por isso. Eu quero, inclusive, parabenizar a sua família, a abnegação da sua esposa, sua filha, que transferiram suas vidas junto com você para estar ao seu lado nesse momento em que você precisava mais do que nunca do apoio delas, né? Sem dúvida, eu não posso realmente, eu já fiz esse agradecimento em público lá na Câmara, né, no primeiro pronunciamento nosso, mas realmente eu não posso deixar, e família é tudo pra gente, todos sabem disso, né, e realmente todos muito perto, minha esposa, meus filhos, não só a minha filha que mora, né, comigo, menor, que é menor, mas todos os outros presentes lá o tempo todo, quando não ia um, ia outro, né, meus amigos, meu irmão que ficou comigo também lá um tempão, enfim, todas as pessoas que, meus amigos, muitos amigos, foram lá para me visitar, quer dizer, são situações realmente, né, que nos deixam bastante felizes pelo carinho, pelo amor, pela dedicação, mas eu tenho que agradecer a todos, sem exceção, principalmente aqueles que, mesmo de longe, Carlinhos, eu tenho certeza absoluta que estavam lá com um pensamento positivo, pensando... Então, só tenho que agradecer e dizer que o Dr. Paulo Irano está de volta, firme e forte, para continuar a fazer tudo aquilo que fizemos e agora, se Deus quiser, me permitir sempre muito mais, Carlinhos. E agradecendo a Deus por isso, eu quero quebrar esse momento de emoção, porque senão eu estou emocionado, sei que o senhor está emocionado, nós estamos todos emocionados com esse momento, que é muito importante. Fica assim. Vamos falar um pouquinho do vereador Paulo Irano, que já chegou enfrentando uma sessão extraordinária na segunda-feira na Câmara Municipal, né, vereador? Então, Carlinhos, enfrentando numa situação que eu diria extremamente importante, talvez, de todas as sessões pelas quais nós já passamos nesses 3 anos, quase já 2 anos e meio, mas essa sessão de segunda-feira foi das mais importantes pelo fato do cenário atual, né, Carlinhos? Na verdade, é a única saída que nós temos no nosso município para que, no presente, o nosso município possa voltar a respirar. Quando eu digo voltar a respirar, é preciso que a população entenda, porque muitos querem distorcer, principalmente o bloco da oposição, que estão se catalogando agora, né? Catalogaram como o bloco do passado, porque realmente parece que querem ver a cidade para trás, e não é isso, nós temos que ver a cidade para frente, como foi nesses últimos 7 anos, eu diria. Ninguém pode questionar os avanços que a nossa cidade teve nesse governo da prefeita Rosinha. Nós estamos em dificuldade, mas tem que entender que o país está em dificuldade. Quem criou essa crise toda não foi a prefeita Rosinha, não foi o nosso município só. O país todo está em dificuldades pelo próprio cenário econômico e político nacional. Essa que é a grande verdade, é preciso que isso fique claro. Quem causou uma situação de recessão no país, em que nós vemos todas as cidades do país hoje passando dificuldades, principalmente, mais ainda, as cidades que têm uma certa dependência dos royalties do petróleo e que vinham nesse caminhar dos royalties. Essa que é a grande verdade. Então, nós temos que pensar que não foi uma situação criada pelo município, é uma situação de conjuntura nacional, agravada, logicamente, pela crise do petróleo. E dizer que a nossa crise do petróleo não passa pura e simplesmente pela queda do barril do petróleo. Passa pela questão da maior empresa do nosso país, a empresa que é a Petrobras, que acabou sendo dissolvida quase, ou acabou sendo delapidada por aquela corja de ladrões, de sem-vergonhas, de vagabundos que acabaram com a Petrobras, dos roubos, dos desvios que aconteceram, tudo isso ligado ao Partido dos Trabalhadores, que ficam aí agora querendo defender uma história de futuro. A história é o presente. O presente, quem causou isso foi o governo federal, foi a Petrobras, que acabou culminando nesta crise a nível nacional, que é uma crise nacional. Nós temos uma crise política, uma crise econômica, de recessão econômica, que diminui todos os recursos que sustentam as cidades do nosso país e, mais ainda, em relação aos royalties, que nós tivemos também uma queda muito significativa e a projeção é de que caia um pouco mais ainda.
A gente começou uma trajetória do barril de petróleo a $120. Isso. Hoje já está a 49. Isso. E a tendência é que chegue a 39. Então, a crise ainda vai piorar um pouco mais. Então, preciso que fique claro, quando querem dizer que a maioria da população está contra, a maioria da população não está contra não, Carlinhos. Se for considerar esse abaixo-assinado que fizeram, foram 11 mil pessoas, num universo de 500 mil pessoas. O que é isso? Representa aí 2% da população, que não é nada em relação à conjuntura. Como é que querem dizer que 90% é contra? Não é contra, não. Eu queria que fosse perguntar a cada cidadão hoje, na nossa cidade, em que, com a recessão econômica, com os problemas políticos que acontecem no país, com a recessão, há uma diminuição da economia, há uma desaceleração da economia. Consequentemente, as indústrias, os empregos caem, vem o desemprego, a indústria para de vender, diminui os impostos e, com isso, diminui os repasses federais e estaduais para os municípios. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que você tem uma queda da arrecadação, você teve a queda da arrecadação dos royalties. E, se você... só dar um exemplo de dentro da nossa casa. Meu Deus, se eu ganho R$1.000 por mês e, de repente, esses R$1.000 eu passo a ganhar 500, ou se eu ganho 500 e passo a não ganhar nada, o que vai acontecer com o meu dia a dia? Eu vou entrar num buraco. Nesse momento, o que todo mundo faz? Busca alternativas, que é o que está se buscando. Então, toda a redução que foi anunciada e que vem se fazendo no custeio do município hoje, foi para quê? Para poder reduzir o custeio. Com isso, diminuiu o ritmo das obras, porque vinha todo mundo acelerado. Campos é tida como a cidade que mais investimentos fez nesses últimos anos. Então, o investimento per capita da nossa cidade é superior à grande maioria de todas as capitais do país. Então, nós vimos num ritmo acelerado de desenvolvimento, de emprego, de geração de emprego, de construções, de obras, e, de repente, você tira esse custeio, você tira esses recursos, por quê? Porque houve uma diminuição pela recessão da economia, ao mesmo tempo, uma diminuição do repasse dos royalties. Se você juntar tudo isso, para este ano já, nós estamos chegando a R$700 milhões a menos nos cofres. Então, não adianta ficar pensando que nós vamos esperar chegar daqui a alguns anos para fazer essa reposição. É hoje, Carlinhos. Hoje, é agora. Se você não passar por aí e perguntar às pessoas, ao comércio, você prefere esperar mais tempo ou você prefere uma injeção na economia para que a economia volte a oxigenar, volte a atuar, que o dinheiro volte a circular, que os empregos voltem a acontecer, que as obras voltem a trabalhar e, consequentemente, o pedreiro, o marceneiro, essas pessoas têm o seu trabalho. Se o comércio está vendendo, ele pode contratar mais pessoas e não demitir as pessoas. E assim sucessivamente. Então, o que é preciso é oxigenar a cidade. A oxigenação da cidade vem da economia, do investimento, do desenvolvimento da economia. E esse desenvolvimento vem com injeção de recursos. E esses recursos são imperativos que isso aconteça neste momento. Para que no futuro nós possamos ter um cenário melhor. Isto sim. Não tem história de vender futuro, Carlinhos. Nós estamos realizando uma operação que é uma operação legal, que foi definida pelo Senado Federal, que foi aprovado por unanimidade no Senado Federal, em que, de todas as cidades que têm possibilidade, têm acesso a esses recursos, todas, sem exceção, vão assumir esse compromisso. São mais de 200 cidades no país. Isso mesmo. Né? Principalmente o estado do Rio de Janeiro, que na sua totalidade das cidades, todas, inclusive, quando falam na questão política, vem aí, né, alguns parlamentares da oposição, principalmente do PT, do PMDB, que querem dar uma estampa dessa história de futuro que está vendendo. Ninguém está vendendo nada. Quer dizer, o Estado mesmo está também recorrendo a esses recursos. As cidades que são comandadas por políticos do PT, do PMDB, Niterói, Maricá, que é do PT, também, Niterói, que é um dos dirigentes, é o presidente do Partido dos Trabalhadores, o Pacá, né? O prefeito de Niterói. Então, o Pacá está vendendo futuro. Todos eles estão vendendo, quer dizer, só aqui que está vendendo. Então, quiseram dar uma estampa distorcida para a população como se fosse algo ruim. Não, meu amigo. Eu quero fazer só uma analogia, Carlinhos. É igual o paciente.
Se o paciente está muito grave, se você não restabelecer naquele momento, se você não der o oxigênio a ele, não aplicar a dose certa, o medicamento correto, você não resgata ele daquele momento crítico. Claro. E as sequelas serão muito piores. Eu não posso esperar mais para aplicar aquele remédio, aquela possibilidade. E não existe isso dito por todos os prefeitos. A Ampetro se manifestou com uma nota que está muito clara, que traça um cenário muito claro, real, sem distorções politiqueiras, do que é a situação atual dos municípios e do único caminho que existe, o único, diz assim bem claro, o único caminho que temos é recorrer a esta resolução do Senado Federal que permite a antecipação desses recebíveis que nós temos para o futuro. Sim, mas é uma sequência, mais nada. E o que acontece? Nós vamos conseguir com isso reativar a cidade, fazer com que a cidade respire novamente, para que possam ser mantidas todas essas ações governamentais que fizeram a nossa cidade se tornar uma cidade melhor nos últimos anos. Né? Toda a questão da passagem social, as pessoas que foram retiradas das áreas de risco, que hoje moram aí, são construções que, né, das casas do Morar Feliz, tiramos realmente essas pessoas, todos os bairros, a repaginada na nossa cidade, a cidade que hoje você anda é uma cidade muito melhor, né? Então, em todos os sentidos, e para isso é preciso manter, para que mantenhamos este padrão de cidade que nós já conseguimos atingir com a evolução progressiva desses anos, é preciso que haja uma recomposição dos recursos que diminuíram por conta da arrecadação diminuída, mas que foi permitido pelo Senado para que isso seja recomposto através de uma antecipação desses recebíveis que não vão comprometer, é bom que fique claro isso, até por conta de que na regra da própria lei, lá, da própria resolução do Congresso, né, a nível do Congresso Nacional, quer dizer, há lá uma norma que diz que só pode ser comprometidos 10% daquilo que vai se receber. Então, 10% do que vai se receber no ano, ele tem um limite. Então, não pode ultrapassar aquele limite. Isso. E esse limite não vai comprometer o futuro, na verdade. O que vai fazer é pavimentar o presente para que a gente possa ter realmente um futuro melhor. Eu acho que esse é o cenário e eu fico muito tranquilo, apesar de ter ficado este período fora, Carlinhos, a gente fica, né? A gente fica nesse desespero. Eu sou uma pessoa muito assim ativa que eu não consigo ficar quieto, parado. Então, mas fui obrigado. Mas nesse cenário eu acho que existe uma clareza muito grande que é preciso explicar isso para a população, para que a população entenda realmente qual é o cenário. Você prefere ficar numa situação crítica hoje e esperar o que vai acontecer? E o que vai acontecer, o cenário vai piorar? Essa que é a grande verdade? Sim. Não por Campos. O país nosso. O nosso país está num momento crítico, econômico e político, Carlinhos. Sim. Quando nós vemos lá no Planalto Central uma presidente que está sem poder político, em que há uma briga com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados, em que o presidente fica brigando com o presidente do Congresso, fica brigando com a presidente Dilma. Temos um Senado que fica também naquele vai e vem. O que nós temos é uma crise institucionalizada política. É verdade. Com isso, eles não aprovam as medidas econômicas necessárias da chamada reforma econômica e com isso atravanca o país. E o país está em recessão. A credibilidade do Brasil hoje externa lá fora está caindo. E isso é muito ruim para o país. Com isso, repercute nos municípios. Então, todos os municípios do Brasil estão em extrema dificuldade administrativa, porque os recursos que eles recebem do Fundo de Participação para os estados, o FPE, e o Fundo de Participação dos municípios regrediu muito. Com a economia em recessão, Carlinhos, diminui os impostos, ICMS, ISS, todos os impostos que chegam aos cofres dos municípios. Se você diminui os impostos que mantêm o município sobrevivendo, você entra num buraco, num parafuso que não tem tamanho. E nos municípios produtores de petróleo, associada à questão nacional, com diminuição dessas transferências federais e estaduais, você tem a questão dos royalties, que houve uma queda vertiginosa por conta da queda do barril do petróleo, que no início estava 120, hoje está 49. E tem uma projeção de cair mais. Então,
A crise é grande e é preciso alternativa. E a única alternativa que nós temos foi conseguir, através do Senado Federal, essa resolução, que conseguimos, e temos certeza que todos os municípios, mais de 200 municípios no nosso país, que vão recorrer a esses recursos. Quer dizer que Campos só que está errada? É só Campos que está vendendo? Não está vendendo nada. Campos está caminhando para restabelecer a ordem, o desenvolvimento e a sobrevivência da nossa cidade, para que a nossa população, que é quem mais precisa, que é a população que sofre no dia a dia, volte a respirar aliviado e possa a nossa cidade respirar e que a gente possa construir aí realmente uma cidade melhor. Milaú, você está com a responsabilidade de trazer mais o Dr. Paulo Irano aqui, fazer uma agenda para ele, quase que semanal. Preciso do Dr. Paulo Irano aqui, porque é uma aula que a gente tem, é muito importante a gente poder contar com ele. Que alegria, né? Que bom, né, Camila? Você está aqui acompanhando com a gente. Doutor Paulo, eu tenho que passar à frente porque eu vou entrevistar ainda 2 secretários. Maravilha. Eu estou entrevistando aí daqui a pouquinho o nosso presidente Carlinhos. Rodrigo. Estou feliz de estar de volta. Muito Estou feliz de também. estar na ativa, principalmente. Estou feliz de estar curado, com boa saúde, para que a gente possa fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. É esclarecer as pessoas, é lutar para que a gente possa ter realmente um caminho cada vez melhor para a nossa cidade. Esse é o meu objetivo, não há outro que não seja realmente atuar e participar para que a gente possa construir cada vez mais uma cidade melhor para que as pessoas possam viver melhor.